Você já teve a estranha sensação de estar sendo controlado, mesmo quando não haviam ordens explícitas? Já se viu pedindo desculpas por algo que nem sabe ao certo se fez? Já sentiu que, por mais que se esforce, nunca é suficiente para aquela pessoa que parece sempre estar a um passo à frente, manipulando, distorcendo, seduzindo e depois desaparecendo? Eu conheço bem essa sensação e talvez você também conheça. Ela começa como um desconforto, uma dúvida silenciosa que cresce a cada palavra fria, a cada gesto ambíguo, a cada momento em que você sente que perdeu o controle da própria história. O que muitas pessoas não sabem ou demoram a descobrir é que por trás da máscara brilhante do narcisista existem fraquezas profundas, pontos vulneráveis que eles escondem a qualquer custo, porque sabem que, se forem revelados, o jogo acaba. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Neste vídeo, você vai descobrir as 7 fraquezas que todo narcisista carrega e que eles jamais querem que você descubra. Fraquezas que, quando conhecidas, transformam vítimas em pessoas despertas. Você vai perceber que o problema nunca foi você e que o que parecia poder era só medo disfarçado. Então, respire fundo, mantenha sua atenção até o fim, porque saber disso pode mudar completamente a forma como você se protege daqui em diante. Se você valoriza o autoconhecimento e deseja fortalecer sua mente com sabedoria e clareza emocional, inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode realmente fazer diferença na sua vida. E se esse tema já tocou algo dentro de você, deixe o seu like e escreva aqui nos comentários a seguinte frase: hoje eu escolho enxergar com clareza e proteger minha paz. Assim, você já se conecta com o propósito deste vídeo: resgatar o seu poder pela verdade. Fraqueza número 1. A verdade expõe a máscara. Imagine por um instante uma máscara meticulosamente esculpida, bonita, sedutora, impecável. Agora imagine que por trás dela existe um rosto que não quer ser visto. Um rosto frágil, inseguro e constantemente ameaçado pela verdade. Essa é a essência do narcisista. Alguém que vive da ilusão que cria nos outros. Ele precisa que você acredite na máscara, porque a verdade é insuportável para ele. E qual é essa verdade? Que ele não é invencível, que ele não é especial, que ele não tem o controle que aparenta ter. Narcisistas constroem uma imagem cuidadosamente planejada. Generosos, confiantes, inteligentes, incompreendidos. Mas essa imagem só se sustenta enquanto você não fizer perguntas. Já reparou como eles mudam de assunto quando você tenta confrontar uma contradição? Já percebeu como ficam impacientes quando você questiona algo que não faz sentido? Já sentiu que, ao trazer fatos à tona, a atmosfera ao redor muda, como se você tivesse tocado em algo proibido? Isso acontece porque a verdade tem um poder que os desarma por completo. Ela ilumina o que estava escondido. E o narcisista não sabe lidar com a luz. Ele sobrevive nas sombras da dúvida, da manipulação e do silêncio imposto. Quando você começa a enxergar os padrões, quando você começa a ligar os pontos, quando você começa a perceber que palavras e ações não combinam, é nesse momento que a máscara começa a rachar. E quanto mais você pergunta, mais o desconforto cresce. Porque para o narcisista, o maior inimigo não é o confronto físico ou verbal, é o olhar de alguém que vê além da aparência. A verdade é perigosa para ele, porque ela revela, porque ela liberta. E quanto mais você entende isso, mais você percebe que não precisa gritar, não precisa discutir, não precisa se justificar. Às vezes, basta uma pergunta simples, direta e verdadeira para que o jogo comece a desmoronar. Perguntas como: por que você disse isso se antes afirmou o contrário?
Ou então, você percebe como está reagindo de forma exagerada ao que eu disse? Ou até mesmo, você pode me explicar por que isso sempre termina comigo me sentindo culpado? São perguntas assim que começam a puxar o fio da mentira. E quando você começa a puxar, o teatro não se sustenta. O narcisista sabe disso. E é por isso que ele teme tanto a sua lucidez. Porque quando você vê a verdade, você já não se deixa cegar pela aparência. E quem já viu a verdade uma vez, não consegue mais desver. No estoicismo, aprendemos que a liberdade está na razão e que a paz interior nasce da clareza. Quando você começa a enxergar a verdade, você se aproxima da sua própria força. Fraqueza número 2. Pessoas que não reagem à manipulação. Existe um momento em que tudo muda, um instante silencioso, quase imperceptível, mas que tem um peso imenso para quem vive de manipular. É o momento em que você para de reagir. O narcisista se alimenta da sua resposta emocional. Ele precisa da sua dúvida, do seu medo, da sua culpa, da sua tentativa de agradar ou se explicar. Cada reação sua é um fio que ele puxa para controlar os seus passos. Mas quando você não reage, ele perde o controle do jogo. Você já experimentou o silêncio diante de uma provocação? Já ficou calado diante de uma tentativa de te ferir com ironia? Já percebeu a força que nasce quando você escolhe não se explicar a quem não quer entender? Isso confunde completamente o narcisista. Porque, no fundo, ele não sabe lidar com pessoas emocionalmente centradas. Pessoas que respiram antes de falar. Pessoas que observam ao invés de explodir. Pessoas que não se abalam com ameaças veladas, chantagens emocionais ou jogos mentais. Ele tenta cutucar, ele tenta inverter a situação. Ele provoca o caos para testar se ainda tem acesso ao seu emocional. Mas quando percebe que você não está mais dançando conforme a música dele, a tensão se instala. Porque o que o narcisista realmente teme não é a sua raiva, é a sua indiferença. A ausência de reação é como um espelho que ele não consegue encarar. No estoicismo, aprendemos que a liberdade está justamente nesse ponto, não sermos escravizados pelas reações alheias nem dominados pelas nossas emoções impulsivas. Quando você não reage, você mostra que é guiado pela razão, não pelo medo, pela consciência, não pela carência, pela lucidez, não pela necessidade de ser validado. Isso desarma o narcisista, porque ele não consegue manipular o que ele não pode mover. E quando ele percebe que já não tem o poder de te abalar como antes, ele começa a recuar, porque ele só se sente forte quando o outro se mostra fraco. Mas quando encontra alguém que se conhece, que se respeita, que se posiciona com serenidade e firmeza, ele sente medo, porque percebe que está diante de alguém que ele não consegue controlar. E esse é um dos maiores pesadelos de quem vive do controle. Fraqueza número 3. Autoestima real. Em silêncio, o narcisista observa, ele repara no modo como você anda, ele avalia como você fala, ele mede como você se vê, e se percebe que sua autoestima é frágil, ele se aproxima com facilidade. Porque quanto mais você duvida de si, mais espaço ele tem para se tornar o centro da sua vida. Mas e quando ele encontra alguém que não está em busca de aprovação? Alguém que se olha no espelho e reconhece o próprio valor sem precisar ser validado? Alguém que sabe quem é, que tem princípios firmes e que não se curva diante de manipulações sutis? Isso o desconcerta. Porque o narcisista precisa se sentir superior. Ele constrói sua identidade na comparação e vive da ilusão de estar um degrau acima. Só que a verdadeira autoestima não compete. Ela não grita, ela não humilha. A verdadeira autoestima é silenciosa, serena, sólida. E essa força interior é algo que o narcisista não possui. Por isso, ele tenta destruir em quem tem.
Já notou como ele tenta minar sua confiança com comentários disfarçados? Frases como: "Você tem certeza de que consegue?" Ou então: "Tem gente muito melhor que você nisso." Ou até mesmo: "Não sei se isso combina com você." Pequenas frases carregadas de veneno sutil, destinadas a corroer sua segurança, mas quando você não absorve essas palavras como verdade, quando você se conhece a ponto de discernir o que é projeção e o que é realidade, algo muda na dinâmica. Você deixa de ser vulnerável à opinião dele, e para o narcisista isso é insuportável. Porque se ele não consegue te moldar com palavras, se ele não consegue te prender com inseguranças, se não consegue fazer com que você se questione o tempo inteiro, então ele percebe que não tem nenhum poder sobre você. No estoicismo, aprendemos que o maior bem está em viver conforme a razão e a virtude. E um dos frutos dessa prática é o fortalecimento da autoestima real. Aquela que não depende do olhar dos outros, mas da integridade com que você vive. E quando você chega nesse lugar interno, você se torna inatingível para aqueles que sobrevivem da manipulação emocional. Porque a autoestima real não se compra, não se finge, não se destrói com palavras. Ela é construída na solitude, na verdade, e na prática diária da autocompreensão. E por isso, a autoestima real é uma das maiores ameaças àqueles que só sabem se sentir grandes, diminuindo os outros. Fraqueza número 4. Exposição pública. O narcisista é, acima de tudo, um artista, mas sua arte não está na criação, e sim na atuação. Ele constrói cuidadosamente uma imagem, uma aparência de bondade, de competência, de carisma. E se você já teve um narcisista na sua vida, sabe como ele é capaz de encantar um grupo inteiro, enquanto nos bastidores destrói em silêncio a autoestima de quem está mais próximo. A reputação é a sua armadura. Ele se protege atrás da máscara social, porque sabe que, no fundo, não suportaria ser visto pelo que realmente é. Agora pense comigo. O que acontece quando a verdade começa a vazar? O que acontece quando a imagem perfeita começa a rachar diante dos olhos de todos? O que acontece quando alguém tem coragem de falar? O narcisista entra em pânico, porque a exposição pública é o equivalente a tirar o palco debaixo dos pés dele. Quando as ações dele são expostas, ele não brilha, ele se retrai, porque a verdade não é aliada de quem construiu sua identidade na mentira. Por isso, ele teme pessoas que não se calam, pessoas que anotam, pessoas que registram, pessoas que com firmeza e sabedoria expõem a contradição entre o que ele diz e o que realmente faz. Isso o desestabiliza profundamente, porque agora ele tem que lidar com algo que não pode controlar, a percepção dos outros. E quando a narrativa escapa das mãos dele, ele perde o poder. Mas atenção, expor um narcisista não significa gritar, nem fazer justiça com as próprias mãos. Exposição aqui é clareza, é mostrar os fatos, é descrever o comportamento real, com calma, com provas, com equilíbrio. O estoicismo nos ensina a buscar a verdade, não a vingança. A exposição que realmente incomoda o narcisista é aquela feita com inteligência, não com ira. É aquela que mostra com evidências o que ele tenta esconder com charme. E você já percebeu como ele se contorce diante de uma pergunta simples, feita em público? Perguntas como: por que você disse aquilo naquele dia? Ou: você se lembra do que prometeu? Ou então: pode explicar o que quis dizer com aquele comentário? O que para qualquer pessoa honesta seria apenas uma oportunidade de esclarecer. Para o narcisista, é um campo minado. Porque ele sabe que qualquer exposição real pode ser o início do fim de sua narrativa manipuladora. E por isso, ele fará de tudo para silenciar quem sabe demais. Mas quando você não se cala, quando você deixa de proteger o que está errado, quando você usa a luz da verdade como escudo,
Você toca exatamente na ferida que ele mais tenta esconder: o medo de ser desmascarado. Fraqueza número 5. Limites firmes. O narcisista não teme o confronto. Ele teme o silêncio de quem não se deixa mais afetar. Não é a raiva que o assusta, é o limite, porque o limite é um não. Um não que não pode ser manipulado. O limite é o fim do jogo. Já reparou como o narcisista sempre testa os seus limites? Ele diz algo inapropriado e observa. Ele ultrapassa um acordo e espera sua reação. Ele invade seu espaço emocional, físico, mental. E se você não impõe um limite, ele avança mais um passo. Para o narcisista, cada vez que você cede, é um sinal de que ele pode continuar. Mas quando você começa a dizer basta, quando você não justifica mais o injustificável, quando você olha nos olhos dele e diz com firmeza: isso não é aceitável, ele recua. Não por respeito, mas por frustração. Porque ele não consegue lidar com pessoas que sabem o próprio valor. Limites firmes não precisam ser agressivos. Eles são calmos, são claros, são sustentados por ações e não por ameaças. Você diz: se você levantar a voz, a conversa acaba. Ou, se você me desrespeitar, eu me afasto. Ou então, se você tentar me manipular, não terá mais acesso a mim. E o mais importante, você cumpre. O narcisista sobrevive da sua hesitação. Ele espera que você duvide do próprio valor, que se encolha para agradar, que se silencie para manter a paz. Mas quando você se posiciona sem medo de perder, ele percebe que perdeu o que mais queria: o controle sobre você. E você já percebeu o que acontece quando alguém começa a se posicionar com clareza? O narcisista se irrita, se afasta, faz birra, tenta inverter a culpa. Mas, no fundo, ele sabe que está lidando com alguém que evoluiu. Porque limites firmes são como espelhos. Eles mostram ao narcisista que ele não tem tanto poder quanto imaginava. O estoicismo nos lembra que o que está sob nosso controle não é o comportamento dos outros, mas a forma como reagimos. E quando sua reação passa a ser madura, consciente e inegociável, você se torna uma fortaleza diante da manipulação emocional. Quem aprende a dizer não, protege o próprio sim. E quem aprende a proteger seu espaço, se liberta da prisão emocional em que o narcisista tenta aprisionar todos ao redor. Por isso, nunca subestime o poder de um limite claro, firme e constante. Porque essa é uma das armas mais silenciosas e eficazes que existem para neutralizar alguém que vive tentando atravessar fronteiras. Fraqueza número 6. Gente que estuda o comportamento deles. Durante muito tempo, o narcisista teve vantagem. Ele contava com o fato de que quase ninguém sabia o que ele era. Suas manipulações eram confundidas com charme. Suas críticas disfarçadas pareciam conselhos. Seus jogos psicológicos eram vistos como reações normais. Mas algo começou a mudar. Hoje, cada vez mais pessoas despertam. Pessoas que param de se culpar e começam a estudar. Pessoas que, depois de uma sequência de relacionamentos desgastantes, começam a buscar respostas. E então, um novo mundo se abre. Elas descobrem o narcisismo. Entendem que aquele ciclo de idealização, desvalorização e descarte não era culpa delas. Percebem que os comportamentos que antes pareciam confusos são, na verdade, padrões previsíveis. E isso, para o narcisista, é assustador. Porque agora ele não está mais lidando com alguém ingênuo, que aceita migalhas emocionais ou que vive em dúvida. Ele está diante de alguém informado. E conhecimento é uma das maiores ameaças ao narcisista. Porque ele se alimenta da sua confusão. Ele depende da sua dúvida. Mas quando você estuda, você começa a ver as manipulações acontecendo em tempo real. Já aconteceu com você?
Já percebeu que algo que antes te desestabilizaria agora não causa mais impacto? Já se pegou pensando: isso é gaslighting, isso é triangulação. Ele está tentando inverter a culpa. Quando você dá nome às estratégias, você quebra o feitiço. Você sai da posição de vítima confusa e entra no lugar de alguém que enxerga. E o narcisista sente isso. Ele percebe que perdeu o controle emocional que antes exercia com facilidade. Porque agora você observa, agora você anota, agora você compara comportamentos, agora você se educa. E isso muda tudo. O estoicismo nos ensina a buscar o conhecimento como instrumento de liberdade interior. Quando você entende o que está por trás do comportamento de alguém, você ganha o poder de não se deixar afetar. E isso é intolerável para quem sobrevive de manipular emoções alheias, porque gente que estuda o comportamento deles não reage mais com medo, reage com consciência. E gente consciente não é manipulável. Por isso, se você está aqui agora, se ouvindo tudo isso, você sente que algo está despertando aí dentro, saiba, você já se tornou o tipo de pessoa que o narcisista teme. Fraqueza número 7, o abandono. Existe uma dor que o narcisista não admite, uma ferida que ele oculta a todo custo, um medo que grita no silêncio, ser deixado para trás. O abandono para o narcisista é mais do que perda, é humilhação, é derrota, porque ser deixado por alguém que ele achava que controlava desmonta toda a ilusão de poder. Mas por que isso o afeta tanto? Porque, no fundo, o narcisista não se relaciona com pessoas. Ele se relaciona com reflexos. Ele projeta em você aquilo que quer ver. E quando você quebra esse reflexo, quando você deixa de alimentar o ego dele, quando você se afasta, quando você some, ele entra em colapso. Ele tenta te apagar da história. Ele inventa que foi ele quem se afastou. Ele tenta reescrever os fatos, mas dentro dele a verdade arde. Ele foi deixado. E isso o faz confrontar algo que ele tenta esconder até de si mesmo. Que não é admirado, que não é amado como acredita, que não tem o controle que pensa ter, que você escolheu seguir sem ele. E talvez você já tenha passado por isso, talvez tenha chegado ao seu limite e simplesmente decidido ir embora. Não com escândalo, não com vingança, mas com maturidade, com consciência, com paz. E foi exatamente isso que o desestabilizou. Porque o narcisista se alimenta do seu drama, mas quando não há mais palco nem público, ele se vê sozinho. E a solidão é algo que ele não suporta, porque ela escancara o vazio interior que ele sempre tentou disfarçar com aplausos, admiração alheia, controle, dominação. Você já se perguntou por que ele insiste em voltar, mesmo depois de tudo o que causou? Porque aparece de novo como se nada tivesse acontecido. Porque o abandono não é só ausência física, é emocional. É quando você deixa de se importar. É quando você fecha a porta no coração e não só na casa. E para ele não há fraqueza maior. O estoicismo nos ensina a libertar nossa alma da dependência emocional. A entender que amar não é se sujeitar e que perdoar não é permanecer. E que, às vezes, o maior ato de força é sair em silêncio e continuar a caminhar. Porque há pessoas que só percebem seu valor quando não têm mais acesso a ele. O abandono não é uma arma, é uma consequência. E o narcisista sabe. Quando você se vai, ele perde o controle, perde o espelho, perde o jogo. Mas você ganha algo muito maior. Você ganha a si mesmo. Agora que você conhece as 7 fraquezas que todo narcisista carrega e tenta esconder, talvez algo dentro de você tenha se acendido. Uma luz de clareza, uma centelha de força, um sussurro dizendo: eu nunca estive nas mãos dele. Ele é quem tem medo de mim. Porque agora você entende. O narcisista não teme ser combatido. Ele teme ser compreendido. Porque quem compreende o jogo não cai mais nele.
Quem reconhece a manipulação não se deixa mais conduzir. Quem conhece a própria força não se curva mais a abusos disfarçados de amor. E é aqui que o estoicismo entra como uma armadura. O estoico não busca vingança, ele busca liberdade, ele não alimenta mágoas, ele cultiva sabedoria. E talvez o seu próximo passo seja exatamente esse: silenciar as vozes que te diminuem e fortalecer a voz que há dentro de você. Porque no fim, o narcisista só tem poder onde há dúvida. Mas quando você se conhece, quando você se respeita, quando você coloca limites com firmeza e consciência, ele se desfaz como uma sombra exposta ao sol. E se este vídeo te trouxe clareza, eu quero te convidar a continuar comigo nessa jornada de autoconhecimento, força interior e libertação emocional. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, deixe seu like se esse conteúdo fez sentido para você. E principalmente, escreva nos comentários a seguinte frase: a minha força é o conhecimento que me liberta. Essa frase não é apenas uma mensagem, é um marco, um ponto de virada, um lembrete de que você não está sozinho e que a partir de hoje você nunca mais será o mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, você não precisa controlar o mundo para estar em paz. Você só precisa controlar a si mesmo. Até breve.